Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 12. E versículo 13, uma passagem muito ampla, mas relatada em Marcos de maneira muito concisa. E o texto diz assim: em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás. Durante 40 dias, estava com animais selvagens e anjos o serviam. Nessa noite eu quero ministrar o tema Vitória no Deserto. E eu espero estarmos aprendendo com Cristo como podemos ser conduzidos por Deus a grandes e valiosas vitórias, mesmo em ambientes terríveis e nas mais complicadas e desafiadoras situações na vida. Nessa passagem, meus irmãos, logo após Jesus ter recebido o batismo por João Batista e a testificação pelo próprio Deus de que ele era o Filho amado, nós vemos Jesus sendo conduzido ao deserto. Uma das coisas que nós temos que aprender é que tudo aquilo que Israel falhou, Jesus agora, como rei dos judeus, como representante do seu povo, vem para cumprir. Israel havia passado por uma situação parecida no deserto. Peregrinaram por 40 anos no deserto. Foram tentados no deserto, mas padeceram. Falharam na sua incumbência de ser luz para as nações, sal da terra. Mas Jesus, cumprindo as promessas que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac, a Jacó, cumprindo tudo aquilo que tinha prometido aos profetas, vem para cumprir. Onde Israel fracassou, Jesus triunfou poderosamente. Mas a Bíblia também fala que depois que Jesus morreu, todos aqueles que creem no seu nome morreram com ele. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E Efésios 2 fala que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, da mesma maneira como Jesus venceu, esse mesmo Jesus e o Espírito Santo que habitava nele agora habita no coração de cada um que nele crê. Eu quero te dizer que Jesus Cristo habita no meu e no teu coração, se você crê nele, para que da mesma maneira como ele viveu, nós possamos viver também. Da mesma maneira que ele venceu, nós podemos vencer, se aprendermos com ele e seguirmos os seus passos. Como eu disse na passagem do texto de Marcos, ela é muito concisa, mas eu quero ler com vocês essa mesma passagem no livro de Mateus, capítulo 4, onde ele trabalha de maneira um pouco mais ampla esse contexto. E uma das coisas que chama mais atenção no primeiro versículo, Mateus capítulo 4, versículo 1, é que diz: após ele receber a aprovação de Deus e a voz no céu, o texto começa dizendo: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós vemos claramente quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo de Deus. Eu vou estar lendo na NVT. Quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Muitas vezes nós nos vemos no deserto. O que nós precisamos entender é que nós estamos nesse ambiente porque o próprio Deus nos colocou lá. E a pergunta é: por que Deus nos colocou lá? Por que Deus levou Jesus para o deserto? No imaginário do primeiro século, o deserto era a habitação de Satanás. Era o lugar das trevas, era onde os demônios habitavam. E o que nós vemos aqui não é Jesus sendo levado para ser derrotado, mas é Jesus sendo enviado para vencer e tomar posse do terreno do inimigo. O que nós precisamos aprender é que o diabo não queria esse encontro. O que mais o diabo queria evitar era esse encontro com Jesus, porque Jesus estava indo retomar a posse daquilo que o diabo roubou das mãos de Adão lá atrás.
Ele veio para essa terra para tomar de volta o que era seu, e Ele é o Rei. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Então, quando Deus nos permite e nos conduz a momentos de deserto, a primeira coisa que você tem que entender é que isso não é um castigo para você, isso é um castigo para Satanás. Ele nos permite colocar em situações difíceis para que, através do seu próprio Espírito em nós comecemos a destronar as armas dos inimigos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. O diabo não tem medo de crente que vai na igreja, irmão. O diabo tem medo de crente que, no meio da tribulação, bota o seu joelho e ora, porque ele sabe que ali começou a sua derrota. E eu creio que Deus confia a nós momentos de desertos, para que nós possamos manifestar e implementar o reino dele nessa terra através de nós. Mas o que são desertos, irmão? No deserto, você sabe, ele é um lugar onde tem situações climáticas extremas. De dia é extremamente calor, quente, abafado. De noite é extremamente frio, tenebroso. Desertos são aqueles momentos da vida onde nós estamos vivendo situações extremas, dores extremas, medos absurdos, vergonha, humilhação, necessidade, provação. Muitas vezes, como Jesus, sozinho, sem comer, com fome. Mesmo que nós estejamos no meio de uma multidão, nós muitas vezes nos sentimos sozinhos, e assim Jesus estava. Em situações desesperadoras, para onde você olha não vê nada, você vê areia, areia, areia. Você tem sede, mas não vê água. Você tem fome, mas não vê comida. Você tem medo, mas não vê abrigo. O deserto é esse momento de dor, de medo extremo, de luta, de sofrimento. Mas é uma oportunidade que Deus nos dá para vencer. E o que nos sustenta nesse deserto? O que sustentou Jesus no deserto? Lembra que eu falei que antes dele entrar no deserto, aqui no capítulo 3, no versículo 17, uma voz do céu disse: "Este é meu filho amado, que me dá grande alegria." O que sustenta um cristão no deserto é a palavra que sai da boca de Deus, declarando que nós somos filhos amados de Deus, declarando que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não perceba, falando que Ele está comigo a cada momento da minha vida, que Ele está cuidando de nós, que Ele nos ama, e Ele nos ama a ponto de dar o próprio Filho. O que nos sustenta nesse momento de extrema dor, sofrimento, aflição, é a palavra que sai da boca de Deus. Mas como nós vamos ler aqui, é justamente isso que o diabo quer arrancar de você. Se você ler comigo essa passagem, olha o que ele diz a partir do versículo 2. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. E o tentador veio e lhe disse: "Se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães." Jesus, porém, respondeu: "As Escrituras dizem: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus." O diabo é especialista de pegar esses momentos de deserto e desafiar e colocar em xeque a nossa filiação de Deus, a paternidade de Deus por nós, a bondade de Deus por nós. Você é mesmo filho de Deus? Esse é o diabo. Você acabou de receber a aprovação de Deus e agora está aqui sozinho, solitário, passando frio, passando sede, passando fome, sofrendo, sendo tentado durante todos os 40 dias. Você é mesmo filho de Deus? Se você é filho de Deus, por que está sendo tentado? Por que você está sentindo essa tentação? Será que de fato você é filho de Deus? Será que Ele é mesmo teu Pai? Será que Ele mesmo te ama? Será que você é amado?
Então, se você é amado, por que está vivendo isso? A primeira coisa que o diabo faz é colocar em xeque o que sai da boca de Deus, a afirmação de Deus. Mas nós não podemos ser guiados por vista, nem por circunstâncias. Nós somos guiados pela palavra que sai da boca de Deus. Ele pode tentar colocar em xeque, ele pode colocar a gente em momentos de dificuldade, e ele sabe que nós estamos nessa situação para derrotar e destronar ele. Então ele começa a colocar no meu coração: você está mesmo com Deus? Será que ele não te abandonou? Não, Satanás, nós estamos aqui para destronar, derrubar essas cadeias e glorificar o nome dele como nunca antes aconteceu, para a honra e glória do nome de Jesus. E são nesses momentos extremos, nesses momentos de dificuldade, que além dessa dúvida que o Satanás coloca no nosso coração, nós somos tentados. E eu preciso falar para você sobre a importância de vencer as tentações. É crucial vencer as tentações. O povo de Israel fracassou ao vencer as tentações. E quando nós fracassamos, nós nos opomos a Deus. Nós nos distanciamos de Deus. Isaías 59 fala que não são os ouvidos de Deus que estão tampados, nem a sua mão que está encolhida, mas são nossos pecados que nos afastam do nosso Deus. Nós precisamos quebrar essa barreira. Mas eu preciso dizer para você, antes de começar a falar sobre tentação, é que tentação em si não é pecado. Essa é uma grande cilada de Satanás. Ser tentado não significa que você pecou. Ser tentado significa que você está vivo e preso num corpo de natureza terrena, que ainda não foi glorificado num ambiente celestial, livre da presença do pecado. Então, ser tentado em si não é um problema. Por quê? Porque Jesus foi tentado. A palavra de Deus fala que em tudo ele foi tentado. Então, naquilo que você é tentado, Jesus também foi. Porque se ele não fosse, ele não poderia ser o nosso representante. Ele não poderia ser o nosso sumo sacerdote. Ele não iria me entender. Ele não seria um exemplo. As pessoas colocam Jesus numa espécie de pedestal porque ele é 100% Deus, mas ele está aqui como 100% homem. E aquilo que você sentiu, ele sentiu. Ele teve sede, ele teve fome, ele teve medo, ele teve preocupações, ele teve ansiedade, ele teve tentações, mas em nada pecou. E o diabo é malandro. Porque ele coloca na tua cabeça assim: tá vendo? Você foi tentado, olha o que você pensou, olha o que passou na tua cabeça, como você pode se colocar como um filho de Deus, olha o que você pensou agora, olha o que está na tua cabeça. E a gente cede: quer saber? Então já era, então perdi, então eu não sou ninguém. E a nossa carne começa a dizer para a nossa mente: tá vendo? Já tentou, já foi tentado, se entrega. Se entrega. Mas aí que começa a luta, irmão. Aí que começa a luta. E eu quero discutir com vocês como Jesus venceu essa luta. Porque da maneira como Jesus venceu e foi servido pelos anjos, da mesma maneira eu e você vamos vencer e receber o favor de Deus e manifestar, e implementar o reino de Deus aqui na cidade de Bela Vista do Paraíso. Como eu falei no livro de Marcos, falam que ele foi tentado durante os 40 dias. Ele foi tentado de várias maneiras. Mas Mateus coloca aqui no clímax, no último dia, 3 tentações que nos ensinam muito, tanto sobre como Jesus foi tentado, a semelhança de Israel, mas venceu, como também nós diariamente podemos ser tentados e podemos vencer para a honra e glória do nome de Jesus. A primeira tentação de Jesus foi com a fome, a necessidade fisiológica. Vou ler novamente no versículo 3. No final do 2 fala: ele teve fome, e o tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene essas pedras que se transformem em pães. Qual é o problema de comer, irmão? Pensa comigo.
Qual é o pecado de ter fome e comer? Ou possibilitar a condição de matar a sua fome? Não existe pecado aqui. Mas a Bíblia chama isso de tentação. Nós temos necessidades físicas, fisiológicas, de um corpo projetado pelo próprio Deus. E quando Ele fez o meu corpo, todas essas necessidades fisiológicas foram projetadas por Ele. Então, satisfazer as necessidades do meu corpo não pode ser pecado. A não ser que elas estejam sendo conduzidas a serem satisfeitas no momento errado ou fora da direção de Deus. O problema não é comer. Ter fome e comer, isso é natural. O problema é comer porque o diabo mandou. O problema é fazer o que o diabo sugeriu. Jesus comia quando Deus mandava comer. Ele andava quando Deus mandava andar. Ele bebia quando Deus mandava beber. E Paulo depois fala: e vocês, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. A tentação não é suprir as nossas necessidades físicas. A tentação é a gente suprir por sugestão de Satanás. Mas se eu sou um filho de Deus, eu não me movo. Não me movo por aquilo que o diabo fala. Eu não me movo pelas circunstâncias. Eu não me movo pelo meu corpo grita. Eu me movo porque Deus diz. Pela palavra que sai da boca de Deus. Então Ele fala: nem só de pão vive o homem, porque precisa de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. O justo vive pela fé. Quando Ele falar para mim comer, eu como. O problema da tentação não é a satisfação, é a coisa fora de lugar. A Bíblia chama em Tiago capítulo 1 a tentação de engodo, que no português normal do dia a dia é isca. Eu estava falando com os adolescentes há 2 semanas atrás, lá em Biporã, e o que a gente precisa acordar é que, como eu falei das necessidades fisiológicas, o diabo faz com a gente da mesma maneira que um pescador faz com um peixinho. O peixe tem fome. Então o diabo, e você é pescador, que tem um monte de pescador, Kaique é um pescador, você é o diabo dos peixes. Então o Kaique, Satanás dos peixes, vai lá, bota uma minhoca na isca, é assim, Kaique? Você pesca com minhoca ou com alguma coisinha, e bota uma minhoca fazendo um formato de J ainda. É tão safado que é o formato do nome de Jesus. O peixinho acorda com aquela fome. Poxa, pescar uma minhoca na terra deve ser um trabalho para o peixe. De repente ele vê uma minhoca flutuando. E ele pensa com ele: não era para essa minhoca estar aqui. Nunca na vida eu vi uma minhoca nadar desse jeito. Não existe. Mas olha, testificou, é de Deus, é J de Jesus. É de Deus. É um sinal. Tá fora de lugar? Tá. Mas é um sinal. Eu tenho fome e a necessidade está ali. Vou suprir, vou morder. É de Jesus. Ele entende, Ele sabe o que eu estou sentindo e morde. Pau. E quando você morde, o Satanás, o Kaique, E quando a tentação cede, o pecado gera a morte. O problema não é comer minhoca. O problema é comer minhoca fora da hora, fora do lugar, fora do que Deus projetou. Pense nisso. Porque uma boa parte de nós estamos se alimentando daquilo que Satanás sugere. A internet já pegou os seus algoritmos. Ela sabe quando você diminui a velocidade na tela. O Instagram é malandro, você vai rodando, e quando você só dá aquela parada, a internet fala: é isso que ele tem fome. E na próxima vez que você roda, tá lá de novo. E tá lá de novo. Até você ceder. Deus tem as coisas certas na hora certa. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável.
Lembra quando Eva caiu? O relato diz que ela viu o fruto proibido e falou: era bom para os olhos, agradável de se comer e desejável ao coração. Bom, agradável e desejável. Mas a vontade de Deus, a palavra de Deus fala em Romanos 12, fala que é bom, perfeito e agradável. Então a vontade de Deus é boa, o pecado também parece bom. A vontade de Deus também é agradável, assim como o pecado parece agradável. Só que às vezes o pecado é desejável para você, mas a vontade é perfeita. É perfeita. Não gera dor depois, não gera sofrimento depois. Tudo tem a sua hora, tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. E o nosso Deus há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. A segunda tentação começa no versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, e ele distorce o Salmos 91, versículo 11. A Escritura diz: ele ordenará os seus anjos que o protejam, e eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Então Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Repare que o diabo sempre trabalha com a palavra, distorcendo a palavra. Tem muita gente usando a Bíblia para servir a Satanás. Doutrinas de demônios que nascem no inferno para engodar e aprisionar as pessoas. Elas falam fora de contexto. A Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Mas ele tirou do contexto o texto. Porque o texto no Salmos 91, 11 fala que ele dará ordem aos anjos que o protejam no caminho. No caminho. A proteção de Deus a Jesus era se ele continuasse seguindo o caminho que Deus direcionou para ele. Não se ele se lançasse. Tem algumas igrejas que viram aquele texto de Marcos 16, pegarão em serpente, e se alguma víbora mortífera morder, não morrerá. E fica andando, tentando o Senhor Deus. Pessoas que pegam o texto e ficam provando, tentando, como Israel tentou. Em Êxodo 17, 7. Tentaram o Senhor Deus. Tenta, vê até o limite, até onde vai. Vou pisar mais um pouquinho, vou dar um passo a mais. Deus há de cuidar de mim. Deus há de perdoar. Um dia eu estava falando com uma pessoa e ela falou para mim, a cara de pau de falar para mim, eu devo ter uma coisa na minha testa escrito palhaço. Então as pessoas falam as coisas que eu não acredito, como é que elas têm coragem de falar isso com um pastor. E ela falou assim, eu vou fazer porque a profissão de Deus é perdoar. Deus é obrigado a perdoar. Então eu vou continuar fazendo. E depois eu peço perdão. Deliberadamente. Mas aonde que leram isso, meus irmãos? Em que lugar da Bíblia a palavra de Deus fala que Ele é obrigado a te perdoar deliberadamente? As pessoas confundem a misericórdia de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 2. E olha o que a gente encontra ali. Algumas passagens das Escrituras nos dizem que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu acredito nisso. Mas você sabe que um dia não vai ter manhã. Uma hora acabou. Uma hora você acorda e não acorda mais aqui. Acorda diante do trono. Ou um dia ele virá como um raio. E a misericórdia vai cessar. E nesse dia não é chamado dia da misericórdia do Senhor, é chamado dia da ira. Mas o perdão dos pecados são para aqueles que se arrependeram de coração, não para aqueles que de maneira malandra e deliberada se aproveitam da misericórdia do Senhor para continuar fazendo aquilo que o diabo sugere. Então Romanos capítulo 2, versículo 4 e 5, anote esse versículo na tua Bíblia, porque ele diz assim:
Não percebe quanto Ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Começa nessa premissa. Ele é bondoso, tolerante e paciente com você. Não vê que essas manifestações de bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Não visa levá-lo à complacência. Deus não pode ver uma coisa errada e bater palma, achar bom. O fato dele ainda não ter executado a ira na tua cabeça é porque ele está querendo te conduzir a se arrepender. É mais um dia. Se hoje a misericórdia do Senhor se renovou na tua vida, é mais um dia que Ele falou assim: eu estou te dando mais um domingo para você se arrepender. Mas por causa do seu coração rebelde, versículo 5, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará, e Ele julgará a cada um de acordo com os seus atos. Eu fui incumbido de Deus a falar algumas verdades para você. Não caia na tentação de se aproveitar do Senhor. Um outro entendimento errado é baseado numa verdade, que os planos de Deus se cumprem. Jó capítulo 42, versículo 2 fala que todos os planos do Senhor se cumprem. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Algumas pessoas se apegam a isso, e Israel se apegou. Eles entenderam que Deus prometeu para Abraão que ia usá-los como luz para as nações. Então foram relaxados na sua incumbência de testificar os oráculos de Deus para o mundo. E Paulo começa a trabalhar essa mesma questão no capítulo 3, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 1, aplicando também a um falso entendimento a respeito da justificação pela fé. Justificação pela fé é aquela doutrina que fala que se você crê em Jesus, independente das suas obras, Ele te considera justo. Você é justificado. Mas algumas pessoas se apegam a essa afirmação bíblica, verdadeira, reconfortante, para continuar pecando. Eles vêm em Romanos 5 e falam: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então quanto mais eu falhar, melhor para Deus, porque maior vai ser a glória. Quanto mais miserável for, mais glorificado Deus vai ser. Eles falam isso no final do capítulo 5. Mas aqui no capítulo 3, de maneira resumida, Paulo começa a falar no versículo 2: sim, tem muitos benefícios em ser judeu. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. E é verdade que alguns deles foram infiéis. Mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. Olha que mensagem absurda. Ainda que você seja infiel, Deus é fiel. Se Ele prometeu, ainda que você fale, Ele vai cumprir. Isso é uma verdade. Então alguns se apegaram a isso e começaram a dizer no versículo 5 a Paulo. Paulo devia ter a mesma cara de tonto que eu, porque as pessoas disseram isso para ele. Alguém poderia dizer: mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Olha que cara de pau. Não é injustiça, portanto, Deus nos castigar, se quando eu falho, e Deus usa mesmo as minhas falhas para cumprir o seu bom propósito, o seu nome é tão glorificado, que talvez Deus esteja até se beneficiando das minhas falhas. Ele seria injusto de me julgar, pois Ele foi glorificado. Estou seguindo o ponto de vista humano. Então olha o versículo 6. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Como Ele pode ser um santo e justo juiz se Ele se beneficia com a injustiça? E alguns até difamaram, afirmando. Vou voltar no 7. Alguém poderia argumentar ainda. 7. Mas por que Deus nos condena como pecador? Se minha mentira ressalta a sua verdade, Ele traz mais glória. Olha que palhaçada. Alguns até nos difamam afirmando que dizemos:
Quanto mais pecamos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Essa é a palavra de Deus. Quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Verdade. Ele cumpriu, ele prometeu, ele vai cumprir. Verdade. Mas a preço do quê? Israel tinha certeza que Deus cumpriria através deles, e cumpriu. Jesus é judeu, descendente de Davi, descendente de Abraão, mas Israel está de fora. Deus chamou uma vez um homem chamado Sansão, o incumbiu de grandes poderes, e ele tinha uma missão: libertar o povo dos filisteus. Ele tinha uma pequena restrição: não podia cortar o cabelo como um nazireu, não podia se alimentar, tocar em bichos mortos, se alimentar de determinados tipos de comida. E ele começou a exercer o seu ministério. Ele pegava um pedaço de osso e matava milhares de filisteus. Mas então Sansão começou a fazer o que todo cristão que conhece o perdão de Deus começa a fazer. Ele pensou consigo mesmo: bom, eu sou o escolhido de Deus. Eu sou o ungido de Deus. Eu fui selecionado por Deus para justificar Israel. Nada pode me acontecer. Ele tem que cumprir. Porque se ele falhar, porque eu falhei, ele é mentiroso. Ele prometeu. Então Sansão começou a procurar o limite. Ele conheceu uma mulher chamada Dalila, e ela queria saber do seu poder, e ele falava uma mentira: é por causa disso. Sabe quando o crente fica procurando qual que é o limite do pecado? Qual que é a linha imaginária? Eu vou até aqui, até aqui é santidade. Não, será que até aqui dá ruim? E ele dá um passo para frente, olha para trás, nada aconteceu. A bondade de Deus me seguiu, a sua misericórdia me seguiu. Deus é besta. Amanhã eu vou tentar mais um pouquinho. Ele se deita com Dalila de novo e conta outra mentira. E ele vai, acorda de manhã e está tudo certo. Nada aconteceu. Deus tem que cumprir. Que palhaçada. Ele me justificou, eu sou eleito, eu estou salvo. Maravilha, eu posso fazer o que eu quiser. Vou tentar mais um pouquinho aqui. E um dia ele testa os grandes testes. Ele conta para a mulher. Ele conta: quer saber o meu segredo? É o cabelo. Se eu perder o cabelo, eu perco a força. Mas dentro dele tinha aquela certeza: Deus prometeu me usar para matar os filisteus. Eu não posso perder a força. O Deus é mentiroso. Então ele conta. Mas de repente ele acorda, os inimigos vêm, e ele acorda achando que a misericórdia se renovou. Deus é fiel, irmãos. Mas Sansão pagou. Foi preso, espancado, torturado, teve os seus olhos arrancados, virou um escravo dos filisteus. Então nesse momento ele podia se perguntar: ué, Deus, como assim? O Senhor não iria me usar para libertar o povo dos filisteus? E eles colocam ele aprisionado entre duas grandes colunas, numa festa com todo o povo filisteu. E aí você aprende na Bíblia como Deus permanece fiel quando você é infiel. Porque naquele momento, quando Sansão estava para morrer, humilhado, cheio de vergonha, Deus devolve o seu poder, independente do seu cabelo. E Sansão, com sua força sobrenatural, derruba as colunas, cumpre a missão, mata os filisteus, mas Sansão morre junto. Não teste os limites do Senhor. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele vai cumprir, mas a que preço? Eu prefiro desfrutar da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não arrancarás os limites antigos, anteriormente colocados. Não usurpe da vontade, da misericórdia, da tolerância, como um sinal de fraqueza do Senhor. Ele vai cumprir, mas eu prefiro que Ele cumpra pelo seu amor, pela sua misericórdia. E por fim, nós voltamos em Mateus capítulo 4, na última tentação. Como eu falei para você no começo, Jesus vem para tomar posse daquilo que é seu, para instituir o seu reino.
Uma promessa que Deus tinha feito para ele no Salmos 2, que colocaria debaixo dos seus pés todas as nações, ele reinaria sobre todos. Satanás percebeu essa situação. Quando ele vê o Filho do Homem diante dele, ele pensa, já era, me dei mal. Então ele tem uma última sacada no versículo 8 de Mateus 4. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto, lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, e disse, eu lhes darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar. Eu preciso ponderar, o diabo ofereceu algo que é dele, as pessoas acham que não era dele, é dele. É dele porque ele tirou de Adão. Se não fosse dele, ele não poderia dizer. Jesus falaria, isso é mentira, você não pode me dar nada. Segunda coisa, Jesus ficou tentado. Porque senão chamaria uma conversa de Jesus no deserto. É uma tentação de Jesus no deserto. E qual que é a tentação? A tentação é a coroa sem a cruz. É a glória sem a dor. A promessa sem o sacrifício. Então ele responde, e eu lhes direi tudo isso, basta ajoelhar-me. Então Jesus respondeu no versículo 10, saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Quantos de nós nos vemos nessa mesma situação? Deus tem promessa para você, mas tem que levantar, meu irmão. Tem que fazer, tem que agir, tem que pagar o preço, não para ser salvo, porque foi salvo. Tem que trabalhar. É por isso que a loteria ganha milhares de pessoas. É muito legal. Eu dou R$5 e ganho milhões. Eu tenho a honra sem o trabalho, a preguiça. Quer ser promovido, em vez de trabalhar mais do que os outros, é mais fácil difamar a irmãzinha ali, a concorrente. Quer a glória sem a cruz. Quer a unção, mas não quer orar. Quer transferência de unção. Então vai correr atrás de um cara, porque orar todo dia, ler a Bíblia é cansativo, mas eu vou atrás de um trouxa que vai botar a mão na minha cabeça e vai transferir a unção. Onde você leu isso na Bíblia? Quer um milagre, mas não quer a moral, a ética. Trata a esposa e o marido como lixo todo dia. Mas depois é só ir 7 quintas-feiras em algum lugar e pegar 7 correntinhas, tomar 7 passes e o casamento está restaurado. Quer ter os filhos nos pés do Senhor, mas não quer ter o trabalho de conversar com eles, discipulá-los, educá-los, trazer para a igreja, confrontar. Então sabe o que eu faço? Eu vadio a minha vida, relaxo na minha educação, e quando as coisas derem ruim, eu procuro algum profeta para me dar a benção. É a glória sem cruz. Isso não existe, irmão. Eu como que nem um porco, e eu posso falar isso com autoridade. E depois lamento com essa pança de chope de quem não tomou um gole de álcool na vida, mas parece um bêbado. Aí procura a unção do emagrecimento. Isso é uma vadiagem. Quer ter um corpinho sarado? Fecha a boca. Quer ser musculoso? Peso, puxa ferro. Quer ter dinheiro? Vai trabalhar. Que negócio bom, eu vou dar R$10 na igreja e vou ganhar 1.000. Olha que Deus tonto. Eu não tenho dó de ninguém que cai nesses negócios aí, porque é tudo gente tonta. Eu vou dar 1.000 e vou ganhar um carro. Negócios de ouro. Para que trabalhar? Para que investir? Para que empreender? É só dar R$1.000 que Deus vai me dar 10.000. Não, a gente não dá por barganha, a gente dá por gratidão. Eu acordo de manhã e trabalho. Eu busco a Deus, cuido da minha esposa, educo as minhas filhas, trabalho no ministério, estudo, leio a Bíblia, oro.
desenvolvo e Deus abençoa o esforço. Porque digno é o trabalhador do seu salário. O trabalhador, os vagabundos não. Quem não trabalha, que não coma. Essa é a palavra de Deus. Não existe glória sem cruz. Isso é tentação. Mas nós vemos que Jesus se livrou de todas elas pela sua palavra. E é isso que Jesus nos ensina. Eu não tenho que lutar contra o capeta. A palavra de Deus fala, resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Não precisa numa 7 de sexta-feira arrancar o capiroto. Resiste o capiroto. Ele fugirá de vós. Agora você tem que entender, para concluir, que todas essas batalhas acontecem aqui, ó. A ciência está procurando, a última barreira da ciência, descobrir de onde vem a formulação dos pensamentos. De onde vêm os pensamentos? Eu não vou entrar nessa discussão porque eu não tenho esse preparo. Mas comumente fala que das emoções geram sentimentos, sentimentos geram pensamentos. Às vezes por uma questão traumática, uma questão de infância, às vezes até uma questão química. Na sua natureza terrena você acorda cheio de pensamento ruim. A tua mente te polui de ideias. Mas a ciência também descobriu que a palavra de Deus já falava lá atrás. Tem como hackear esse sistema. Porque se você controla os seus pensamentos, você começa a gerar novos sentimentos que geram novas emoções. Então a palavra de Deus fala, tudo que for bom, tudo que for lícito, tudo que for de boa índole, nisso pensai. E eu queria dar para vocês um hack, uma dica prática. Uma pessoa que eu amo demais estava sofrendo muito com uma coisa e eu não gosto de dar dica prática, mas hoje à noite eu vou dar para você. Acordava atribulado. Você já acordou assim? Você nem sabe por quê, mas já está com medo. Já está desesperado. Já está cheio de ideia contrária na cabeça. Já está ansioso. Já está com medo das coisas darem errado. O diabo é sutil, ele não pode tocar. Mas ele fala, a palavra de Deus fala que não anda ao redor, bramando como um leão. Só rugindo. Vai dar errado. Vai morrer. Vai fracassar. E você já acorda com isso. Então eu falei o que eu aprendi. O Spurgeon falou assim, eu nunca ouso sair do meu quarto sem lançar para Deus todos os meus problemas. 1 Pedro 5,7 fala, lance sobre ele todas as suas ansiedades, pois ele tem cuidado de vós. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é o que o salmista falou, pela manhã te buscarei. E a última coisa que eu faço antes de dormir é o que ele falou depois, de madrugada me achegarei a ti. Eu acordo de manhã, irmãos, com medo. Todo dia da minha vida eu acordo com medo. Estou dando um testemunho real. Eu não durmo bem. Eu durmo muito pouco. E quando eu durmo, eu tenho pesadelo. Não tem um dia sequer na minha vida que eu não durma sem ter pesadelo. E eu acordo lembrando dos pesadelos. Um dia normal para mim, como hoje, eu fui dormir às 5 da manhã. E acordei às 9 para vir dar aula na igreja. E nessas únicas 4 miseráveis horas que eu dormi, eu tive um monte de pesadelo. E o diabo, quando acorda de manhã, fala, já era, você vai fracassar, você vai passar vergonha, você vai ser humilhado. Olha o sonho que você teve, é um sinal, é uma premonição. E já começa a tumultuar, mas eu não levanto da minha cama sem lançar para Deus os meus medos. Não levanto, nem que for 1 minuto. 2 minutos, acorda de manhã e começa a derramar, porque não tem como se encher de coisa boa se tua mente está cheia de coisa ruim. Então acorda de manhã e começa a falar, Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu estou desesperado, Senhor, eu estou preocupado, Senhor, eu estou sendo tentado a fazer essa besteira, Senhor, eu estou com esse sentimento no meu coração, não deixa eu sair daqui com isso. E quando você fala, quando você lança, você vai sentindo o peso das suas costas saindo. Salmos 37 fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É como um camelo cheio de peso nas costas que se inclina, é exatamente essa palavra, e deixa rolar o peso. Eu nunca saio de casa sem oração, porque foi assim que Jesus venceu.
E depois que eu lanço tudo, eu tenho que encher de coisa boa. A casinha está limpa. A gente gosta de falar dos demônios como se fosse só em possessão, mas se eu não encher de coisa boa, o diabo vai dar uma volta e vai buscar 7 vezes mais sentimento desgramado e vai voltar na minha cabeça. No meio-dia eu estou desesperado. Então eu pego uma porção da palavra de Deus. Pego um versículo sequer. Hoje eu abri e eu li Salmos 90. Abri Salmos 90 e comecei a ler. Meu Deus, chegou o frio, Senhor. O povo vai sumir da igreja. Eu vou dar esse treinamento, porque até 5 horas da manhã não vai vir ninguém nesse treinamento. Ah, que desespero, o que eu estou fazendo? Que perca de tempo. E fui falando, Senhor, o Senhor tem que estar comigo aqui, eu não conheço ninguém nessa cidade. Coitada da minha mulher, Senhor, ai minhas filhas, Senhor, ai essa igreja, ai Senhor, ai Senhor, ai Senhor. E derramei. Quando eu senti um alívio, abri de qualquer jeito mesmo. Pá, Salmo 90. E fui lendo. E chegou no último versículo. Seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus, e faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços. E eu começo a me alimentar da palavra de Deus e ruminar. A palavra meditar é ruminar. Você sabe o que uma vaca faz? Ela come, devolve e come e devolve. Então eu saio da minha cama, Ele faz prosperar os nossos esforços. O Senhor está vendo, Senhor, eu fiquei até 5 horas da manhã, o Senhor faz prosperar os nossos esforços. Eu estou aqui caindo de sono, mas o Senhor vai abençoar os nossos esforços. E Deus começou a abençoar, e vai indo. E da meio-dia, o capeta começa a bater na porta. Mas de noite você vai fracassar. De noite vai ser uma tragédia. E eu começo a voltar. Ele faz prosperar os nossos esforços. Faz prosperar os nossos esforços. Eu vou chegando aqui 7 horas. A rua tá vazia. Não tem ninguém na igreja. Passei na frente da igreja, tinha 3 pessoas. Falei, meu Deus, o inverno chegou. Eu tô mudando para um prédio 3 vezes maior. E o povo subiu. E eu, não. Ele faz prosperar os nossos esforços. Ele faz prosperar os nossos esforços. E eu lanço sobre Ele todas as ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. O diabo se retira, os anjos servem, o favor chega, o pecado sai. E você está pronto. Vai, você, meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu tenho muito para fazer na tua vida. Você não estava aí para perder. Você estava aí para envergonhar Satanás. Você não está sofrendo para ser humilhado. Você está sofrendo para humilhar o capeta. Porque não é você que vive, é Cristo que vive através de você. E nós mostramos isso não quando declaramos doutrinas, mas quando vencemos os pecados na palavra de Deus. E nessa noite, mais uma vez, o diabo está sendo envergonhado aqui na cidade do Bela Vista do Paraíso. Porque o Senhor faz abençoar os nossos esforços. Isso aqui é só um sinal, porque tudo que acontece na igreja acontece na tua vida também, se você é parte dela. Então coloque-se de pé. Nós somos chamados para receber as promessas dentro do contexto. No final, os anjos servem Jesus, como tinha sido prometido em Salmos 91:11. Não da maneira distorcida que Satanás falou, mas da maneira que um Deus quis. Teve sofrimento, mas teve glória. E sabe o que me anima, irmãos? É que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Sabe o que me anima? É que se nós somos co-participantes das suas tribulações, seremos também participantes da sua glória. E se nós resistimos ao diabo, ele fugirá de nós, e nós seremos servidos no banquete celestial de Cristo Jesus. Há um banquete preparado para você. Há um pão vivo que desce do céu. Não precisa de cordoniza, irmão. Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. E esse plano começa vencendo o pecado. Porque aquele que é mais do que vencedor nos fez mais do que vencedores nele.
Arrependa-se e creia no Evangelho. Se você tem cedido às tentações, hoje acabou em nome de Jesus. Hoje acabou em nome de Jesus. Abrace a glória de Deus, a graça de Deus. Ele é mais do que vitorioso. E Ele te dá a vitória pela sua palavra.